salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vai você? Belezinha? Eu vou bem também, obrigado por perguntar. E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os capacitores. E o capacitor é uma ferramenta importantíssima nos circuitos eletrônicos. E a função do capacitor é só uma, é essa daqui, olha. Pensou em capacitor, pensa em armazenar carga. Então, o capacitor é um elemento que a gente coloca no circuito a fim de armazenar carga. E o símbolo do capacitor é esse daqui, ó. São duas retas paralelas com um Czinho, tudo bem? Isso daqui é um capacitor. Professor, como que ele armazena carga? Então olha aqui para essa pilha. Essa pilha aqui, ela tem um polo negativo, ou seja, tem bastante elétrons aqui. E tem outro polo positivo, está faltando elétrons, tem buracos, ela precisa ocupar esses elétrons de alguma forma. Quando eu ligo um capacitor numa pilha, esses elétrons eles vão percorrer e vão ir para a placa do capacitor. Então essa placa daqui ela vai ficar carregada negativamente. Tudo bem? Parte da carga da pilha foi para cá. E o polo positivo faz com que elétrons que antes estavam nessa placa venham para cá e ocupem esses buracos do polo positivo. Ou seja, aqui ficou carregado positivamente. Então, um capacitor, ele só tem a função de armazenar carga. A gente precisa, em equipamentos eletrônicos, de uma carga armazenada, por algum motivo. Então, nós utilizamos para isso o capacitor. E o que é a capacitância? É a capacidade dele de armazenar carga. Quanto maior a capacitância, maior é a capacidade desse capacitor em poder armazenar carga. Um capacitor que tem uma capacitância muito grande, ele armazena uma quantidade de cargas grande. Se a capacitância dele é menor, ele vai armazenar uma quantidade menor de cargas. Como que a gente pode ver um capacitor, por exemplo, funcionando? Por exemplo, aqui, olha, numa câmera fotográfica. O flash da câmera fotográfica precisa de uma quantidade de carga muito grande para poder funcionar. Só que a bateria da câmera demora um pouquinho para dar essa carga. Então, só pela bateria, a luz não teria a potência que ela tem do flash. Seria uma potência menor. E como que a gente corrige isso? A gente coloca um capacitor no circuito que fica com a carga armazenada. Quando eu preciso disparar o flash, eu vou liberar a carga desse capacitor. Essa carga era liberada muito rápida, né? Então, acende aí o flash da lâmpada. Vamos voltar aqui agora para falar da capacitância. A capacitância é essa capacidade que o capacitor tem de armazenar carga, certo? Então, um capacitor bom é aquele cuja retém a maior quantidade de cargas, que a gente chama de Q, pela menor diferença de potencial, que nós chamamos de V, tudo bem? Então, essa daqui é a equação para a capacitância de qualquer capacitor. Esse Czinho é a capacitância. Já vou te dizer qual a unidade da capacitância. Q é a carga, que nós medimos ela em coulombs. E V é a DDP. O que é DDP mesmo? Diferença de potencial. Tudo bem? Então essa capacitância ela tem que ter unidade. Coulombs, que é a carga, por volt. Coulomb por volt é a unidade do capacitor, mas que nós utilizamos o Faraday, tudo bem? Esse Fzinho aqui, ó. Então, 1 Coulomb por volt é a mesma coisa que um Faraday. Então, esses são os capacitores que a gente vai ver aí na vida real. Quem já teve a curiosidade de abrir algum equipamento eletrônico, um carrinho de controle remoto, um controle de televisão, já deve ter se deparado com essas coisas. Essas coisas se chamam capacitores e a função deles é só uma, é armazenar carga.
A composição deles, assim, a engenharia deles é um pouquinho diferente. Não são duas placas paralelas, porque para fazer desta forma daria um certo trabalho. Teria muito ruído. Então a gente utiliza a forma mais comum, esse capacitor cilíndrico, esse pretinho. Observe que tem uma inscrição aí nele, ó, 16 volts, 1000 microfarads. O que significa isso? A diferença de potencial máxima na qual você pode colocá-lo é 16 volts. E microfarads 1000 microfarads é a capacitância dele. Então, pô, professor, 1000 microfarads é 1000 vezes 10 a menos 6. É muito pequeno, sim. A capacitância são coisas pequenas. Então você costuma usar milifarads, microfarads, nanofarads, tudo bem? E essa daqui é a forma, deixa eu abrir aqui a imagem para vocês, desse capacitor cilíndrico, que é o modelo, né? Então, as cargas positivas ficam armazenadas na parte de dentro, as negativas do lado de fora, e entre eles existe um meio de elétrico. Meio de elétrico quer dizer isolante. Então você não permite que as cargas se comuniquem, que as cargas negativas vão para o lado positivo, as positivas vão para o lado negativo, porque você está isolando eles. E o capacitor, ele tem uma energia potencial, que é uma energia que está armazenada, né? É uma energia armazenada. Energia é tudo aquilo que você consegue guardar para fazer um movimento depois. Então a energia potencial armazenada nas placas do capacitor podem fazer os elétrons se moverem, por exemplo. Então ele tem uma energia que está armazenada. Como calcula essa energia? É a quantidade de cargas que ele armazenou, multiplicado pela diferença de potencial entre as placas, todo mundo dividido por 2. Tudo bem? Lembrando que cargas nós temos que usar em coulombs, diferença de potencial em volts. E a unidade de energia é o joule. Tudo bem? Ou joule, se você preferir falar assim. Mas a mãe do cara chamava ele de joule, e eu chamo como a mãe dele chama. Então essa daqui é a equação da energia potencial armazenada em um capacitor. Essa daqui. Só que a gente pode brincar um pouquinho com essa equação. Lembra que eu te falei que a capacitância é a carga dividida pela diferença de potencial? Então posso brincar um pouquinho, olha. Quem, por exemplo, é a carga? A carga é C vezes V. Então se eu substituo isso daqui aqui dentro, no lugar da carga eu coloco C vezes V, eu vou ter que energia potencial é igual a C V ao quadrado dividido por 2. É a mesma equação, tudo bem? Só que escrita de uma forma diferente. Eu posso brincar também, eu posso isolar o V. Olha, você vai ver que o V, se eu jogo para cima, o C vem para baixo. É Q dividido por C. Se eu pego essa informação e jogo aqui dentro, no lugar do V, eu vou ter que energia potencial é Q vezes, Q ao quadrado sobre 2C. Então não é que você tenha 3 equações, a equação de energia é só uma, a equação de capacitância é só uma. Só que você pode colocar uma dentro da outra e criar novas representações, né? Então eu posso representar ela desta forma e ela desta forma. Lembrando que energia é sempre medida em joules, tudo bem? Então eu posso ter também um capacitor plano. Ele não é o que nós utilizamos nos circuitos eletrônicos, mas ele é fácil de estudar. Então é por isso que você acaba vendo ele aqui no ensino médio. Aí eu tenho uma pilha, né, ligada a 2 placas, uma fica carregada positivamente, a outra fica carregada negativamente. E no meio dessas 2 placas tem uma coisa chamada de elétrico, que é um material isolante que não deixa que uma carga pule de uma placa para outra. Essas cargas estão separadas por uma distância d. Observa que carga positiva atrai carga negativa. Então, quanto menor é essa distância, maior vai ser a atração entre essas cargas. Então, quanto menor for a distância entre as placas do capacitor, mais cargas vão conseguir ficar acumuladas nela. Entendeu? Porque uma vai atrair a outra para ficar coladinha na placa. Então, o ideal é que o capacitor tenha uma distância muito pequena, para que eu consiga colocar a maior quantidade de cargas possíveis. É isso que eu quero. Só que se a distância for muito pequena, não pode ser pequena o suficiente, porque senão as cargas vão pular de uma plaquinha para outra, e você não quer que isso aconteça, não quer romper a capacidade elétrica do ar. Vulgo faísca, né? Quando você tem uma faísca é porque você rompeu a capacidade elétrica do ar. Essa distância ela tem que ser razoável. E se você aumenta a área
deste capacitor, eu consigo ter mais cargas acumuladas também. Porque pensa, se eu tenho uma placa pequenininha, cabem apenas alguns elétrons ali. Se eu aumento a área da placa, o número de elétrons que cabem ali aumenta, né? Então essa capacitância, ela tem que ser diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância entre os capacitores. Então a capacitância de um capacitor, capacitor de placas paralelas, um capacitor plano, é dado por epsilon. Isso daqui é uma constante do meio. Se é ar, o epsilon é 1. Se é vidro aqui no meio, o epsilon é outro. Se é borracha, é outro. Que é a área. Lembrando que a área é medido em metros quadrados, tem que estar no SI. Tudo bem? E D, que é a distância, é medida em metros, também no SI. Então aqui é a capacitância. Essa capacitância ela vai ser dada para você em Faradays. E a respeito do processo de carga do seu capacitor, como que isso acontece? Então, aqui esse é um símbolo de uma pilha, e aqui o fio está cortado, tudo bem? Então, antes não tem nada passando, os elétrons não estão fluindo aqui, esse capacitor não está carregado. Assim que eu fechar esse fio, assim que eu emendar esse fio aqui, que eu descer essa chave vai vir aqui para baixo, começa a vir uma corrente elétrica, os elétrons vão para cá, e os elétrons que estão aqui, eles vão vir para cá. Então aqui vai ficar carregado positivamente, aqui fica carregado negativamente. E como que esse processo de carga ele acontece? Olha, lembra? Capacitância é carga dividido pela diferença de potencial. A diferença de potencial é dada por essa pilha que está aqui no seu circuito. Tudo bem? Então a carga total é a capacitância do seu capacitor vezes essa diferença de potencial. Porque eu posso pegar esse cara que está dividindo, subir com ele, multiplicando. Então essa carga total é a capacitância vezes a diferença de potencial. Como que isso acontece? Olha, o capacitor ele vai se carregando até que ele satura, até que ele atinge a sua carga máxima, que é dada por C sobre V. Esse daqui é o gráfico de como funciona o carregamento de um capacitor. E ainda eu posso associar os capacitores, eu posso colocar um do lado do outro para poder alterar meu sistema, ou para aumentar a capacitância, para diminuir a capacitância, para aumentar o tempo de carga, diminuir o tempo de carga, eu coloco mais capacitores no meu sistema. Então eu tenho duas formas de colocar esses capacitores. Em série, quando eu coloco eles assim, olha, o mesmo fio que transporta aqui todo mundo, colocando eles em série, ou eu posso colocar em paralelo, emendando desta forma. Se eu colocar em série, as cargas armazenadas nos capacitores, elas são iguais, tudo bem? E a diferença de potencial dos capacitores é a soma das diferenças de potenciais. Então esse cara está numa determinada voltagem, esse daqui está numa determinada voltagem, esse daqui está em outra voltagem. A voltagem total do ponto A até o ponto B é a soma de cada um. Vamos supor que daqui até aqui haja 100 volts. Eu tenho 3 capacitores. Se um vale 50, o outro vale 50, a voltagem do próximo só pode valer 100. Por quê? Tem que dar 200 volts, que é a voltagem total. E eu consigo calcular um capacitor equivalente. O que é um capacitor equivalente? Imagine se por um momento eu pudesse retirar todos esses capacitores e colocar só um, que fizesse o mesmo trabalho. O nome desse capacitor é capacitor equivalente. Como que eu calculo a capacitância equivalente em série? 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância 1 mais 1 sobre a capacitância 2. Vamos lá, só tem 2 capacitores. A conta termina aqui. Tem 3 capacitores, bota mais um termo desse. Tem 4, mais um termo desse, até chegar no seu enésimo termo. E esses capacitores eles também podem ser ligados em paralelo. Se eles estiverem ligados em paralelo, a carga total é a soma das cargas. Tá? E a diferença de potencial que eles estão associados é a mesma, porque olha só, todos estão ligados no mesmo polo das baterias. Então a diferença de potencial aqui é a mesma aqui, é a mesma aqui e é a mesma aqui. A capacitância equivalente, para calcular ela é fácil. É só você somar a capacitância de cada carinha desse. Tudo bem? Vamos fazer algumas questões para a gente dar uma treinada. Então vamos lá, vamos resolver essa primeira questão, olha. O gabarito já está em vermelho para você, então eu já facilitei sua vida. Considerando que você tem essa quantidade de elétrons, são depositados sobre a placa de um capacitor,
por tensão aplicada de 100 volts, então você tem a quantidade de elétrons, a tensão aplicada. Qual a capacitância desse capacitor, né? Nós sabemos que a capacitância é a quantidade de cargas dividido pela voltagem, pela diferença de potencial. Ele fala que a diferença de potencial é 100 volts. Ok. E a carga qual é? Poxa, eu tenho a quantidade de elétrons. Ele fala assim, ó, 1 coulomb vale aquela quantidade de elétrons, certo? Então a gente vai fazer uma regrinha de 3, olha. 1 coulomb equivale a 6,242 vezes 10 a 18 elétrons. Então, quantos coulombs de carga vão equivaler a 124,84, que conta feia, né? Mas vamos lá, vezes 10 a 14 elétrons. Vamos multiplicar cruzado para que a gente consiga resolver essa regrinha de 3. Então, eu tenho que 6,242 vezes 10 a 18 vezes x é igual a 124,84 vezes 10 elevado a 14. Então, qual o valor de x aqui nesse caso? X ele é igual a 124,84 vezes 10 elevado a 14 dividido por 6,242 vezes 10 elevado a 12. Vamos fazer essa continha. Divisão de potência em mesma base. Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 14 menos 12 dá 2. Então, vezes 10 é 2. E esses números eu vou dividir um pelo outro. Eu vou fazer na calculadora aí, então você espera enquanto eu abro a calculadora. Por quê? Porque sim, eu não sou obrigado a fazer conta. Você é, eu não. Me obrigue. Tomara que dê exato. E deu exato. Se você dividir isso por isso, o resultado vai ser 20. 20 vezes 10 elevado ao quadrado, certo? Então, coulombs. Eu já tenho a quantidade de cargas. 20 vezes 10 ao quadrado é a quantidade de cargas total que foi ali armazenado. Como que eu descobri isso? Fiz uma regrinha de 3 para ver a quantidade de cargas, de acordo com os elétrons que foram para lá. Então, a capacitância é a carga, 20 vezes 10 ao quadrado, dividido pela diferença de potencial. A diferença de potencial é 100. Vou colocar 100 em notação científica. Galera, tive um errinho aqui, olha. Errei só na hora de passar. Aqui não é 18, aqui não é 12, aqui é 18, tudo bom? A continha ela fica a mesma, só que a gente vai ter que trocar o sinal, né? Então, aqui vai ser 18. E na verdade, não é 14 dividido por 12. 14 por 18, então 14 menos 18 dá menos 4. Então isso daqui é 20 vezes 10 a menos 4. Corrige aí. 20 vezes 10 a menos 4. Divisão de potência de mesma base. Repita a base, subtrai o expoente. 20 vezes 10 a menos 6. E 10 a menos 6 é a mesma coisa que micro. 20 microfarads. E é a resposta para esse problema, a letra D. Mais uma questão, olha. Qual a tensão aplicada? Quando ele fala tensão, é a mesma coisa que diferença de potencial. Qual a tensão aplicada aos terminais de capacitor de 5 farads? 5 farads é a capacitância que armazena 10 coulombs, né? Então isso daqui é só aplicação de fórmula. Capacitância é a carga dividida pela diferença de potencial. Vamos substituir, olha. A capacitância é 5 farads. A carga que ele armazena é 10 coulombs. E eu quero saber a diferença de potencial. Joga esse cara para cima e esse daqui ele vem para baixo. V é 10 dividido por 5, que é igual a 2 volts. Letra A. Nessa questão ele pergunta, olha, qual a capacitância total quando são ligados 3 capacitores de 12 microfarads em paralelo? É só você lembrar, quando está em paralelo, é só você somar. Então eu vou ter 12 mais 12, 24, mais 12, 36. É a resposta, letra C. Próxima questão, olha. Duplicando-se a diferença de potencial, ou seja, o V, entre as placas de um capacitor, é correto afirmar que... Vamos ver o que acontece, olha. Capacitância é Q sobre V. O que acontece se a capacitância agora for Q sobre 2V? Repara que ela está sendo dividida pela metade, né?
é a mesma coisa que meio de Q sobre V. Ou seja, a sua nova capacitância, ela diminuiu e foi para metade. E o que acontece com a carga? Olha, a carga antes era Q é igual a C vezes V. Joga esse cara multiplicando. Qual vai ser a nova carga? Ó, pega esses dois V aqui e sobe multiplicando. A nova carga é C 2 vezes C vezes V. Ou seja, a carga foi duplicada e a capacitância ela caiu pela metade. A resposta é letra E, de helicóptero. Essa daí é uma questão que caiu na segunda fase da UERJ, segunda fase de física. Para a segurança dos clientes, o supermercado utiliza lâmpadas de emergência e radiotransmissores que trabalham com corrente contínua. Para carregar suas baterias, no entanto, os dispositivos utilizam corrente alternada. Isso é possível graças a seus retificadores que possuem cada um dois capacitores de 1400 microfarads associados em paralelo. Os capacitores descarregados e ligados na rede elétrica de tensão máxima 170 volts estarão com carga plena após um certo intervalo de tempo T. Depois desse tempo, determine a carga total acumulada e a energia potencial armazenada. Vamos lá, vamos fazer. Esse daqui é o esqueminha. Olha, eu tenho dois capacitores. Esses capacitores eles estão em paralelo, ligados a uma tensão de 170 volts. Então vou fazer a capacitância equivalente. Se eles estão em paralelo, a capacitância equivalente é só você somar os dois, né? Então vai ser 1400 mais 1400. Isso vai dar 28.000 microfarads. Só que micro é a mesma coisa que 10 a menos 6, tudo bem? Vou deixar só essa coisa um pouquinho mais agradável. Eu vou andar duas casas para a esquerda para ficar um 28, porque 28 é melhor de fazer conta do que 2.800, vezes 10 a menos 4. Andei para a esquerda, eu somo aqui. Andei para a direita, eu subtraio. Então, se eu andei para a esquerda, a vírgula, eu somo mais duas unidades aqui. Tudo bem? A letra A, ele pergunta a carga. A carga, vamos lá, capacitância é Q dividido por V, que é a diferença de potencial. Então, eu quero saber a carga, quero saber Q, né? Vou substituir todo mundo. A capacitância que eu achei, 28 vezes 10 a menos 4. Carga é o que eu quero saber. Diferença de potencial que eles estão associados, 170 volts. Então a carga é 28 vezes 170 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Vamos fazer essa conta aqui. Novamente, espera aí que eu vou fazer na calculadora. Por quê? Porque eu não sou obrigado a fazer conta. Me obrigue, cara. Me obrigue. E a resposta dá 4.760 vezes 10 a menos 4 coulombs. A gente pode brincar um pouquinho aqui, olha, e falar que isso daqui é a mesma coisa que 0,476 coulombs. Essa é a resposta da letra A. E a letra B, ele pergunta a energia potencial. A gente lembra que energia potencial é a carga vezes diferença de potencial, todo mundo dividido por 2. Então a energia potencial, ela vai ser a carga que nós achamos vezes a diferença de potencial, que é 170, dividido por 2. Para que 170 dá para dividir por 2, isso daqui dá 85. Então a energia potencial vai dar, deixa eu fazer a conta aqui, (40,46 joules. Então, meus amigos, a gente fica por aqui. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção, pela participação. Um forte abraço, uma boa semana a todos e até a próxima.